Então a gente está continuando aqui os vídeos na sequência, né, falando sobre a comunicação Wi-Fi. E nessa sequência, né, a gente está seguindo o seguinte passo. Né? A gente falou um pouco, fez uma introduçãozinha sobre a comunicação Wi-Fi, no primeiro vídeo sobre comunicação Wi-Fi. No segundo, a gente falou um pouco de alguma teoria sobre a comunicação Wi-Fi, né? O que é um station, o que é um AP, quais são as camadas, né? Porque a gente vai estabelecer uma conexão física e depois a gente vai precisar de um protocolo e depois a gente vai se comunicar em função desse protocolo. Então vai ter um conjunto de coisas que a gente vai precisar, certo? Para fazer essa comunicação. Certo? Até a gente chegar no nível de, por exemplo, montar uma página web dentro do nosso próprio ESP ou se comunicar com outra página web em algum outro local. Também dá para fazer esse tipo de coisa. Né? E aí, o que a gente vai fazer agora é falar um pouco da programação e como funciona tudo isso para o ESP 8266, certo? Então a gente vai falar de algumas particularidades do ESP 8266 e da implementação dessa comunicação, né, utilizando o ESP 8266, para na sequência falarmos sobre o ESP 32, certo? Então, de uma maneira simplificada, simplista, né, a comunicação WESP vai seguir esse padrão, certo? Que é basicamente a primeira coisa. Eu tenho que definir qual é o modo de operação. Como eu já tinha falado, né, tinha colocado nessas imagens aqui, ó, eu tenho 3 modos de operação. Então eu tenho que saber qual é o modo de operação que eu vou utilizar para o meu WESP. Então, usando essa biblioteca aqui da Expressif, né, para o WESP 8266, que é o fabricante Expressif, a gente tem o WESP.Wi-Fi. Então lá você vai poder escolher, eu vou trabalhar no modo Station, vou trabalhar no modo Software AP, ou vou trabalhar no modo Station AP ao mesmo tempo. Né? Então, para fazer isso, eu vou usar a função set Wi-Fi, Wi-Fi set. Então eu passo uma dessas 3 palavras reservadas aqui para o meu modo de funcionamento. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é setar, né, o modo de funcionamento aí do S. Eu quero me conectar com algum dispositivo, eu quero que algum dispositivo se conecte a mim, eu quero fazer uma ponte entre 2 dispositivos. É isso que eu tenho que decidir aqui nesse primeiro momento. Né? Aí na sequência, eu tenho que configurar a rede, né, de comunicação. Então eu tenho que definir aqui, ou eu posso definir, né, o IP, a máscara e o gateway. Então quem trabalha com rede já deve entender basicamente isso. Né? Então eu preciso saber qual é o endereço que eu vou me conectar. Como é que eu vou me conectar? Normalmente aqui você pode forçar ou você pode pegar, né? Aí você vai ter que ter um DNS lá. Mas, enfim. Se você estiver no modo AP, quer dizer, se você estiver no modo Station, o que vai acontecer? Você vai se conectar a um roteador. Aí você pode ter um problema, por exemplo. Esse roteador aqui, ele botei o endereço lá do roteador, que ele vai se conectar e tal. E ele fica me dando um endereço diferente toda a vida. Isso pode ser um problema, né? Porque se você criou uma aplicação lá, você não quer ficar aleatoriamente pegando o endereço. Aí você teria que colocar no protocolo. Aí se você não quiser colocar no protocolo, porque você vai ter que sempre ficar mandando o endereço do dispositivo, se você já poderia configurar no endereço de IP. Então, são coisas que você pode pensar, né? Eu mando bytes a mais no meu protocolo para identificar o dispositivo e deixo o IP aleatório, ou eu fixo o meu IP e já assumo que sempre que se conectar naquele IP vai ser aquele dispositivo. Então você pode, né, configurar o seu IP para um IP fixo e para ele se conectar a um roteador fixo aqui, né, usando
essa configuração. Então, se você achar por bem, né, definir o seu endereço de IP, então você vai lá e usa o SDK Wi-Fi set IP info, que aí você obriga o IP a ser um valor específico que você queira, né? Aí você, ao configurar a sua Wi-Fi, por exemplo no software AP, você vai ter que configurar ou no software AP ou no modo station, né? Você tem que configurar para os dois. Se você for usar as duas coisas, você vai ter que configurar um dos dois, se você quiser usar um dos dois, né? No modo software AP, você vai ter SSID, senha. Então você vai estabelecer uma senha que o seu station vai se conectar, né, nesse SSID, essa senha. Você tem que dizer qual é o tamanho, né, do SSID, porque é um vetor e ele não saberia, por exemplo, o tamanho desse vetor. Você vai dizer o canal, né? Esse SSID está no canal X. Às vezes, utilizar um canal específico pode ser ruim, né? Aí você vai ter que ver quais são os canais que estão em maior uso naquela região para você não usar o mesmo canal, porque isso dá conflito com a Wi-Fi, né? Aí você vai dizer qual é o modo de autenticação. Aí tem vários lá, aquele WPA e WPA2 e tudo mais, né? E, enfim, boa parte das coisas aqui são opcionais, mas pelo menos esses aqui são os mais importantes. Os outros eu deixei mais como uma configuração padrão para a gente utilizar, certo? E aí você usa o Wi-Fi 7apconfig para isso, para configurar, fazer essa configuração do soft AP, certo? Se você for fazer a configuração para o station, para o modo station, aí você vai usar só esses três aqui, esses quatro aqui, né? Então você vai usar o SSID a 100, que é o principal aqui, né? E o tamanho do... Acho que aqui não tem nem tamanho, né? Você bota o SSID 100 aqui, que ele vai se conectar lá com o AP utilizando esse SSID 100. Eu normalmente uso esses dois aqui, certo? Você pode deixar a senha vazia se você, o seu station, o seu AP não tiver senha, né? E o único obrigatório de fato é o SSID, senão você não se conecta a ninguém, né? Então, você pode também ter um servidor, né, um DHCP, e forçar o seu IP a ser um IP fixo, como eu já tinha falado antes, né? E depois disso você já vai ter o seu esqueleto, né, da Wi-Fi, certo? Beleza, agora o meu Wi-Fi funciona. Mas eu só tenho um meio físico para ele funcionar, certo? Então eu vou precisar utilizar esse meio físico, né? Então eu quero mandar uma informação para o IP 192.168.0.3. Como é que eu faço para mandar um byte com isso? Não sei. Porque eu só tenho meio físico para fazer isso. Não tenho, né, alguma coisa para fazer. Então, esse passo do algoritmo aqui é para você criar a sua task. O que é task? É uma thread. Eu usei thread, né? Task. Pensa o seguinte: quem gerencia no meu sistema operacional os serviços que estão sendo utilizados? Se você fizer, né, um Ctrl Alt Del aí e abrir o gerenciador de tarefas, você vai ter várias aplicações rodando ao mesmo tempo. Então, quem garante
que todas elas vão funcionar bem, que vai ter uma harmonia entre o funcionamento de todas elas. É basicamente esse conceito de thread, né? Você pode abrir uma thread e usar o núcleo 1 do processador. Acho que o meu tem 8 núcleos. Então você pode fazer com que uma aplicação rode no núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4, até no núcleo 8, por exemplo. Então isso é gerenciado pelo sistema operacional, certo? Então o Xtask é uma função que funciona dentro do seu sistema operacional para o microcontrolador. Qual é o sistema operacional? É o FreeRTOS, que é o que vem juntamente com a instalação da sua aplicação do fabricante. Certo? Quando você usa lá essa biblioteca, né, do ExpressIF, que é o OpenRTOS, ele vem juntamente com o FreeRTOS, que é esse sistema operacional, né? RTOS, que é Real Time Operational System. Então, como ele vem junto, você já pode utilizar essa task para gerenciar as suas relações com o sistema operacional. Eu posso usar aqui o task create. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar que a sua comunicação, utilizando Telnet, funcione de maneira independente, por exemplo, da sua função principal ou de outra task que você queira criar. Aí eu criei uma task só para ficar escutando do GPIO, por exemplo, e tomando uma decisão. Então eu posso fazer um Xtask para fazer isso, que eu vou dar um nome para essa task, que vai ser, sei lá, usando porta, entrada e saída, GPIO. Então, esse primeiro aqui é o nome da função, certo? Lembra lá de interrupção, que eu tinha que cadastrar a função de interrupção? Aqui é a mesma coisa, né? Eu mando o nome da função que vai fazer essa parte da task, que vai fazer a rotina da task. Aqui eu boto alguma coisa para o debug, porque aí quando eu quebrar alguma aplicação ele vai dizer assim, tá rodando essa task, deu um problema nessa task aqui. Eu vou dizer aqui a quantidade de memória que eu vou alocar para essa task, porque se eu alocar muita memória ou pouca memória pode dar problema, né? E eu posso optar por mandar algum objeto nessa task, e aí eu recebo lá na task e faço algum processamento sobre isso. Posso determinar a prioridade dessa task, certo? Então são os principais valores aí que você deve poder usar em termos gerais, né? A task tem alta prioridade, eu gosto de prioridade, coisas desse tipo, certo? Então eu posso, esse Xtask Create aqui, eu posso fazer uns 1000 aqui. Basicamente ele vai criar rotinas paralelas que vão funcionar em paralelo, né? Enfim. Então, uma vez que eu uso isso aqui, eu posso, dentro da função Telnet Task, fazer a rotina de envio e recebimento de dados, por exemplo, da minha aplicação, certo? Recebimento vai ser meio automático, porque tem outra coisa que vai gerenciar isso, mas o envio, enfim, a gente vai gerenciar tudo aí utilizando essa função, certo? Então vamos agora para a implementação de fato, né? Aqui é o pacote básico, que eu estou adicionando aqui a parte de HCP, né, a parte de rede, Wi-Fi e tudo mais, que vão ser os meus includes aqui, certo? Aí eu vou ali na linha 14, 15 definir quem são os meus login e senha, né, da vida, SSID e senha. E aí eu vou criar um soft AP. Veja ali na instrução 16, quando eu faço o SDK soft AP, significa que minha estrutura, né, minha struct AP underline config vai ser um AP, né? Vai ser a estrutura para fazer um AP. Aí aqui eu defini que vou fazer uma task, né? Essa task eu defino como static
e aí ela não retorna nada, porque ela já vai ser autônoma, ela vai fazer tudo que tiver basicamente de implementação da Telnet Task aí, e aí eu posso receber parâmetros. Quando eu tenho esse void ponteiro aí, não é que eu não receba nada, é que eu não tenho um tipo definido para esse parâmetro, certo? Então, imagine o seguinte, eu crio um... Acho que é uma coisa bem interessante e fora do padrão, né? Mas eu crio aqui um objeto do tipo, sei lá, LCD. Aí eu quero passar os parâmetros do LCD ali. Posso passar? Posso. É só criar esse objeto como um ponteiro, ou crio o objeto sem nada e passo o endereço desse objeto para a função. Quando eu passar esse endereço, a função não vai saber o que é. Aí você, dentro da função, você pode fazer a conversão de tipo e receber o objeto qualquer. Então você tem liberdade para passar qualquer tipo aí que você quiser. Você pode passar LCD, enfim, o que você quiser passar, você passa. Então dá para usar de maneira genérica. Ah, mas aí eu não vou saber qual o tipo. Aí você faz alguma coisa parecida com um factory, um padrão de projeto, que aí você bota dentro da classe um nome. Aí você cria um tipo genérico assim, que sempre ele vai ter a função getName. Aí ali dentro você interpreta getName, se o name for LCD, faça isso. Se for esse outro, faça isso. E aí você interpreta, né, o tipo do objeto, por exemplo, dentro da função telnet. Enfim, aí aqui a partir da linha 21 você tem a função principal, né, onde você starta a sua velocidade da sua serial. Se você quiser, mostra a versão do SDK e tudo mais. Aí aqui você tem basicamente o modo, né? Eu vou determinar o modo do software AP, então eu coloco um comentário ali do lado, né? Quem vai gerar a rede é o ESP, né? Por isso que é o software AP. Aí eu tenho a struct, tem uma struct aí que vai dizer qual é o IP, né, que eu vou utilizar. Então eu determinei aí que o meu IP, nesse caso aí, vai ser 192.168.0.100. Ou seja, se eu lá no meu quiser me conectar, né, a esse ESP aí, eu vou falar com esse IP especificamente, certo? Aí eu não coloquei nada no gateway, coloco a minha máscara ali com 255.255.0.0, mas podia ter botado mais um 255 ali. E depois seto essas configurações, né, do IP. É só para mostrar para vocês como é que usa, né? Como é que você faz o gateway, a máscara e coloca o IP. Aí agora eu configuro tudo que tem para configurar no AP, né? Coloco o SSID, que é aquele lá no começo, que é o André. Aí digo se a rede vai ser visível ou não. Digo qual é o canal que eu vou utilizar para comunicar. O modo de autenticação, WPA, por exemplo. O tamanho, né, da minha rede. E a senha que vai ser André Felipe. Aqui, por exemplo, na linha 15. O número máximo que você vai fazer de conexão, vai pedir a conexão e tal. Intervalo de roteamento. E aí você vai lá e configura o seu Wi-Fi. Depois disso eu configuro, né, o meu DHCP, servidor DHCP, certo? Sendo que o meu primeiro cliente vai estar nesse endereço, né? Já que o meu ESP, o AP vai ser o 92.168.0.100, eu quero que eu comece a conferir endereço a partir do 101. 101, 102, 103 e assim sucessivamente, certo? E aí eu não faço mais nada na main, se não criar task que vai ficar rodando lá em paralelo, que é a task do Telnet. Certo? Esse é
O ideal não é você colocar um while e ficar usando a função principal, não. Quando eu uso task, eu delego para as tasks a partir da função principal e não uso mais a função principal, certo? Aí na função telnet, que é onde a gente implementa a comunicação de fato, é uma coisa meio... Eu sei que aqui eu estou usando o TCP, certo? Mas minha experiência diz que o que você colocar aqui funciona. Não sei se é uma forma que essa estrutura Netcom utiliza dentro, mas aqui, por exemplo, eu botei Netcom TCP, por exemplo. Se eu criar um telnet lá, eu até disse aqui telnet, ele se comunica, certo? Então, basicamente, o que eu coloco aqui, né, é para eu estabelecer essa conexão e supostamente é TCP, certo? Então, por exemplo, se você sincronizar lá com o meu vídeo de comunicação TCP, você vai conseguir se comunicar aqui tranquilamente com os dados que estão lá, usando a aplicação desktop no Qt, foi onde eu fiz. Né? Então aqui, por exemplo, eu quero me comunicar com isso aqui usando alguma aplicação lá. Aí você abre um servidor lá, na verdade você abre um... Aqui você está abrindo um servidor na porta 4000, certo? Então lá você vai ter um cliente que vai se conectar no endereço que está aqui, né, com essa porta 4000 que está aqui. E aí, quando alguém mandar alguma coisa, você vai responder, basicamente. Então aqui eu crio uma comunicação TCP, né, na porta 4000 e fico escutando na linha 60, escuto essa porta para saber se alguém está falando comigo. Aí aqui é a estrutura que a gente utiliza para fazer a comunicação, certo? Ele vai ficar preso aqui em alguns pontos, tem um while true, né? Ele vai ficar preso aí nesse while true, de maneira que você fique sempre que você tiver uma comunicação recebida ali na linha 70, ele vai pegar os dados, que é na linha 72, certo? Vai interpretar e vai disponibilizar ali na linha 73, 76, quer dizer. Então ali você tem o dado. Então eu mandei ali Hello World Wi-Fi. Aí ali você vai poder ter acesso a esse Hello World Wi-Fi. Aí a partir daquela linha você pode fazer o que você quiser. Você pode, por exemplo, como eu fiz aqui, interpretar o dado de um PWM, que eu botei um comentário ali, e receber isso como se fosse um valor de PWM que você manda para o motor. Ou, sei lá, mostrar alguma coisa na série A. Ou mandar alguma informação via I2C. Ou mandar alguma informação numa porta digital, numa porta analógica, né, usando o seu ADC. E assim sucessivamente, ou seja, nessa linha, a partir da linha 77 ali, você pode fazer a instrução que você quiser, interpretando os dados da Wi-Fi que foram recebidos, certo? Que aqui é o que eu faço na linha 81. Eu mando ele repetir, ou, na verdade, mandar um Hello World, né? Então aqui você manda um sinal, recebe um Hello World e pronto. Depois disso ele só vai deletar o buffer para não ter problema, e deletar a conexão e tudo mais. Mas ele vai ficar preso ali, certo? Infinitamente. E quando ele receber um dado, ele vai lá, chega até a linha 81, né, que é onde você faz alguma coisa de fato. E ali eu mostro basicamente como é que você lê e escreve da porta Wi-Fi, né? Lê, ele já fica lendo automaticamente fazendo, que é esse while true aí. E na linha 81 eu mostro como é que você envia um dado na Wi-Fi, certo? Então, é basicamente isso que você vai fazer para essa aplicação. Ah, mas eu não sei como validar, né? Aí vou implementar aqui no meu ESP e não sei como é que eu valido. Então, eu tenho uma aplicação que eu fiz aqui, certo?
que está lá no IF Studios. Se você procurar por essa palavra aqui, vai ter alguma coisa lá de automação residencial. Tem duas aplicações lá que podem se comunicar aqui com essa Wi-Fi, certo? Lá na Android, certo? Não é coisa não. Ou outra maneira de você fazer também é usar lá a aplicação que eu fiz no Qt usando o coisa lá, né? Esqueci o nome agora do bicho. Tá lá na parte de métodos numéricos. Acho que é a aula 9 e 10, certo? É só seguir lá aquela sequência que dá certo. Então eu vou finalizar esse vídeo, né? Terminei de falar sobre a implementação para o ESP8266. Agora eu vou falar sobre o ESP32. Então fica aí para o próximo vídeo.